Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Se os Tijolos Falassem. Pra variar, hoje rolou mais uma invasão, nós estamos muito felizes de estar aqui na clínica da Adriana Wada, uma dermatologista das mais especiais aqui de Santo André. E Paraíba, conta pra gente porque o episódio de hoje é tão especial. Pedrão, hoje o episódio é especial porque a gente está trazendo novidade aqui. A primeira novidade é que ao invés de um convidado, a gente vai estar conversando com 2 convidados. Com certeza vai agregar aqui no nosso bate-papo. E também uma mudança na proposta, que antes a gente só estava falando com médicos, mas a gente percebeu que faz sentido abrir esse leque, né? Falar com vários outros profissionais da saúde. Então hoje a gente está trazendo aqui um profissional de outra área, que não é exatamente da medicina, mas que trabalha na área da saúde, cuidado com o paciente. Então, Brunão, conta mais pra gente quem que eles são. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário vocês estão nos escutando, eu não sei se você está no trânsito, aí no carro, ou se você está em casa lavando uma louça, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio. E como foi muito bem enumerado aqui pelo Paraíba, estamos agora numa fusão, primeiro episódio especial. E esse episódio trouxe uma área muito legal que vocês pediram ali nos stories, que é a dermatologia e esse mundo imenso da estética. E nada melhor do que trazer especialistas aqui na área. E temos aqui hoje a doutora Adriana Wada, ela que foi formada na Faculdade de Medicina do ABC, fez toda a sua carreira lá, se formou e é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e nos recebeu com muito carinho aqui na sua clínica. Muito obrigado por essa invasão. E Invasão. temos aqui também o Vini, ele que é o cara, se você pensar em alguém para falar do seu produto, é o Vini. Ele que é farmacêutico, já fez pós em mercado de luxo, já fez pós em gestão e ele é o cara que conhece o produto e está sempre trabalhando junto com médicos para fortalecer esse mercado. Muito obrigado, Vini, por estar aqui Eu que com a gente. agradeço, gente. Doutora Adri. Eu agradeço também, adorei abrir meu espaço. A gente estava até brincando aqui que nós vamos fazer, de repente, igual o Johnny Drops, nós vamos fazer um quadro. Vocês acham que vocês só chamaram a gente para, né, Vini? É, para uma amor, vez, aqui- nós vamos querer ficar toda vez. O close é um close. Hoje Então, é um paciente- lançamento. Hoje é o lançamento. primeiro É. lançamento. Então, esses tijolos falassem, os tijolos vão ter que aguentar a gente por um bom tempo. Meu amor, é muito tijolo aqui pra esse tanto de close que vai vir, viu? Bom, que legal, viu? Então, deixar só nosso agradecimento formal também ao Vini por ter Obrigado. aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso episódio junto com a doutora Adriana. E bom, para seguir aquela nossa estrutura clássica de começo de episódio, doutora, como é que foi para você escolher medicina, faculdade de medicina, escolha de residência? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou contar para vocês e, na verdade, é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu não queria... Adoramos. Eu não queria ser médica. Eu prestei medicina, eu tinha 16 anos, eu ainda não tinha feito 17 anos, mas o meu sonho na época, na verdade, não era entrar em medicina. Naquele momento, eu gostaria mesmo, o que eu queria mesmo era eu ir lá jogar videogame no cursinho, porque era aqueles pinballs e eu adorava aquilo, e eu achava que aquele era o meu futuro. Então eu pensei, bom, vou tirar um ano sabático, vou ficar um ano no cursinho, vai ser sensacional, depois eu penso o que eu vou fazer. Mas eu prestei medicina, porque segundo os meus pais, a vida inteira falei que queria ser médica, e eu entrei. Aí Não teve como dizer não, né? a coisa aconteceu, porque aí, assim, meus pais falaram, tá, mas você não quer fazer medicina, mas você quer fazer o quê? Eu queria ter uma loja de roupas. Esse era o meu sonho de vida. Não, eu quero ter uma loja de roupas. Não, uma loja de roupas você pode até ter, mas você tem que ter uma faculdade. Então, eu passei os 6 anos da faculdade chorando. Eu chorei no primeiro ano, eu chorei no segundo, eu tentei parar em todos os anos, eu não me via ali, eu não achava, eu só gostava mesmo dos meus amigos, porque das aulas, nada, não tinha uma matéria que me encantasse, nada, absolutamente nada. Mas quando, na minha época, o internato começava na metade do 5º ano. Então, quando eu cheguei na metade do 5º ano, foram 5 anos e meio de choradeira, aí veio a choradeira master. Porque... Não aliviou, porque aí o que aconteceu? Eu ia ter que ficar no hospital. Eu ia ter que realmente ir para o internato. E isso não é a minha praia. Eu não gosto de hospital, eu não gosto de doentes. Eu não sou uma pessoa, assim, médica... essa médica que você fala assim, nossa, a pessoa Grey's tá passando mal. Anatomy. Não sou essa que sai correndo. Não, gente, eu gosto do que eu faço, da área que eu faço mesmo. Então, pra você aí, interno, que tá chorando aí no 6º ano, calma. Tem calma. muito chão. Não, porque se alguém conseguiu fazer medicina como eu fiz, então assim, é porque qualquer pessoa pode ser médica. Isso é fato. E aí, quando eu cheguei na metade do 5º ano, eu cheguei para os meus pais e falei assim, olha, eu, na verdade,
prestei uma bolsa em Paris e eu vou estudar cosméticos em Paris. E a gente estava jantando num restaurante aqui em Santo André, que chama Rosas, que é super conhecido. Eu nunca mais sentei naquela mesa, inclusive, desse jantar. E eu comuniquei isso pro meu pai. Falei, pai, então, eu tô indo embora para Paris, porque eu passei, né? Eu ganhei essa bolsa, eu vou estudar cosméticos. Ele falou, que legal, filha. E você já comprou a passagem? Eu falei, não, pai, eu não tenho dinheiro, né? Você vai me dar, né? Ele falou, eu não. Você vai se formar, você não vai usar a bolsa, depois eu te mando. E você vai estudar cosméticos depois. Pô, passei o resto do jantar chorando, foi a choradeira master. Essa foi o auge. E tive que fazer o internato, e tive que entrar naqueles plantões e tudo mais. Então, não foi um momento agradável. Quando eu estava para terminar a faculdade, assim, na metade, quase metade para o final do 6º ano, eu passei pela dermatologia. E aí existiu uma luz no fim do túnel. Alguns dermatos já começavam a ver essa coisa da estética, mas isso era tudo proibido. Não existia botox, não existia preenchimento, não existia laser, não existia nada disso. Era peeling escondido, creme para estrias escondido, era só isso que a gente tinha. E eu achei que aí... Mas escondido como, assim? Proibido. Ah, é proibido? Proibido. Os chefes achavam, inclusive, que era totalmente incoerente a gente fazer isso. Estudar para ser médico para depois passar um creme para espinha. Uhum. Então, isso não era considerado dermatologia. Dermatologia era considerado, assim, pereba, doença... Patologia, né? Doenças graves mesmo, coisas assim que a gente tinha que aprender, né? Mas isso não na residência ainda, isso é então ainda você estava lá na faculdade. Eu estava no 6º ano. Uhum. E aí uma das minhas chefes da época, ela já era formada há uns anos na minha frente, ela dava aula na faculdade, ela chama Shirley Borelli. Doutora Shirley. Ela foi, então, ela me viu trabalhando, né? E ela falou, eu não vou deixar você parar, porque você vai vir trabalhar comigo. E aí, ela me levou para o consultório dela antes de eu me formar. E aí, eu entrei na residência, continuei trabalhando com ela e fiquei. Porque aí, nós descobrimos um aparelho de laser no Einstein, que estava todo empoeirado, e a gente começou a mexer nesse laser. Depois de muitos anos, chegou Botox, chegou preenchimento. Então, esse foi o início da dermatologia estética. Porque hoje as pessoas prestam medicina, né, para fazer estética. Uhum. É completamente diferente. Na nossa época era proibido. Era um tabu mesmo, assim, nem se falava no assunto. Totalmente. O dermatologista era conhecido como o médico que prescreve corticoide. Essa era a fama do dermato. Hoje é o médico que prescreve botox. Melhorou O um corticoide pouco. inchava, né? Agora o botox deixa no jeito. Então essa Mas foi a minha A história. dermato foi uma escolha óbvia pra você a partir do momento que você teve contato com isso. Você nem chegou a pensar em outra coisa pra especialidade, prova, assim. Não, eu achei que não. Eu nem cogitava. Era ou dermatologia ou a Ou loja de largar de roupa. Uma segunda graduação. Pronto, tá outra aqui, coisa. ó, medicina. Agora eu vou pra minha loja de roupa. Eu achei que realmente ia acontecer isso. Que a hora que eu terminasse, eu ia falar, bom, pronto, agora o diploma tá aqui. E não aconteceu, porque eu realmente falei, bom, vamos lá, já fiz 6 anos, vou fazer. E atualmente, eu amo o que eu faço. Eu só trabalho com o que eu gosto. Eu compro aparelhos como uma louca, eu gosto de aparelho, eu gosto de tecnologia, porém se eu não gosto da tecnologia, eu devolvo, eu vendo, eu mando embora. Eu não consigo fazer nada que eu não goste. Então, se tem uma área assim que eu vejo assim, é um caso que não é a minha praia, eu tenho uma equipe de médicas, dermatologistas super bem formadas e elas cuidam. Para mim, então eu chamo e falo, olha, vou te botar na mão de uma médica que é melhor que eu nisso. E quais foram esses desafios? Porque você falou, você formou numa dermatologia que estética era coisa de fazer escondido. E como é que foi essa evolução, esse crescimento? Não, perfeito, porque você viu como ela tava contando a história, Bruno? Parece que a gente pediu pra ela contar assim a trajetória dela perfeito pra tudo que a gente quer saber. Porque as coisas, não é que as coisas, na verdade, foram chegando, as coisas foram nascendo. Então, assim, eu comprei um laser uma vez, e o laser, hoje os lasers a gente recebe aqui no consultório, os caras vêm, ensinam a gente a mexer nos aparelhos aqui no Brasil, na sua clínica. Tal. Naquela época não era assim. A gente comprava os aparelhos, pagava em cheque, em uma vez. Era uma coisa surreal. Imagina, você chegar e fazer um cheque de, sei lá, 200 mil reais. Era, sei lá, o que custava na época.
Daí o aparelho te dava direito a ir para os Estados Unidos fazer o treinamento. Nossa. Então eu comprei um laser, existe uma empresa de laser que chama HV, House of Vision. Foi a primeira empresa que começou a trazer lasers para o Brasil. Eles chamavam House of Vision, chamam até hoje, porque o pai vendia aparelhos oftalmológicos. Quando o filho, Newton, chegou no Brasil, na empresa, o pai falou assim, olha, tem uma médica aqui de Santo André chamando porque ela quer um laser. Então, se você for lá e conseguir vender esse laser para ela, você está empregado. E ele entrou no meu consultório, se apresentou novinho, e aí falou assim para mim, então você quer Ultra Pulse, né? Eu falei, eu quero. Então ele me passou o preço, eu fiz o cheque, e aí, isso depois de anos eu fui saber, que a hora que ele foi abrir a porta, eu falei, Newton, e ele falou, ela vai desistir. Não vai acontecer isso. Aí, o que aconteceu? Eu falei, vai no Otávio Macedo, porque o Otávio quer um aparelho também. Então ele vendeu um aparelho para mim de manhã, um aparelho para o Otávio. Então ele até hoje é o dono da HV. Aí o que aconteceu? A gente tinha que ir então para os Estados Unidos fazer o treinamento do laser. Como meu marido é oftalmologista, o que aconteceu? A empresa gentilmente falou, bom, como esse laser faz uma cirurgia de olho, que é o corte chama blefaroplastia, você corta. Então, já que ele é oftalmo, nós vamos dar o treinamento, que era caríssimo, para você, para o Otávio e para o seu marido. Vocês vão os três lá para a Califórnia, vão fazer o treinamento nessa clínica. De diversão, hein? Viajando, Califórnia. Calma, a coisa foi muito tensa. A gente não foi nada divertido, porque a hora que nós entramos era um centro cirúrgico, não era um consultório comum, lá eles anestesiam para tudo. Então a paciente fica aqui anestesiada, os caras fritando ela com o laser. Então, chamava resurfacing, chama ainda esse procedimento, em que a pessoa é inteira queimada e para renovar a pele. Quando meu marido, oftalmologista, entrou e viu aquela mulher sendo tostada na nossa frente, ele falou, eu vou pra praia, eu não vou ficar aqui, porque isso não vai dar coisa boa. Nós vamos ser tudo processados, não somos daqui. Ele foi embora. Eu falei, Fernando, você ganhou o treinamento. Ele falou, não vou usar o aparelho. Foi embora. À tarde a gente foi numa outra clínica, que também tinha uns procedimentos com esse laser, mas eram umas coisas menores, e eu falei, bom, melhor, porque eu não sou muito essa coisa de arrancar rosto da pessoa, né? Então, eu saí para ir ao toalete. A hora que eu saí, deixei o Otávio na sala, eu vi assim umas 15 mulheres sentadas, e aí tinha o dono da clínica, ele tinha uma enfermeira de cada lado, uma com uma bandeja cheia de seringas, cheia de um líquido, que eu não sabia o que era, e a outra coisa com as seringas vazias. Então ele fazia 7, 8 picadas na testa de cada uma, e jogava a seringa vazia do outro lado. E aí eu fui lá e falei assim, o que ele tá fazendo, né, na testa? É uma droga experimental que paralisa os músculos. Eu congelei. Eu falei, gente, meu marido tava certo. A gente vai ser preso. De produção. Fritou uma de manhã. Paralisando as coisas. E tá paralisando 15. Eu voltei lá e falei, Otávio, vamos embora daqui, que esse negócio vai dar errado. Gente, isso era o Botox. Nossa. Você participou do nascimento do Botox. Porque já existia um casal, que eram os Carruthers, que estavam começando a injetar. A esposa do Carruthers é oftalmologista. O Botox era usado para estrabismo. Ela injetava na lateral do olho e ela começou a ver, o marido é dermato, que aonde injetava, as rugas melhoravam. Mentira que é essa origem. Então, nossa, que interessante. E aí eles começaram a fazer esses estudos. Os Carruthers são os pais da toxina botulínica. Então isso começou, esses médicos começaram a fazer todos esses estudos para ver se realmente paralisava. Mas, gente, não tinha estudo nenhum. Não é que nem hoje, que você pega e você olha um rosto, né, que você tem assim, uma noção do que você está fazendo. Ninguém tinha noção de nada, nem de dose, nada. Era, sabe sinuca? Então era um ponto aqui, 2, 3, 4, acabou. E 2 aqui do lado. Todo mundo ficava igual. Então, se tivesse uma sobrancelha torta, você ia continuar torta. Ninguém corrigia nada. E hoje toxina é usada, né? A gente usa toxina. A gente fala Botox, mas é que, assim, não é a marca, mas é que nem Gillette, né? Você não necessariamente é Botox. Mas hoje em dia você usa toxina para corrigir masseter, para corrigir suor,
para corrigir queixo, para corrigir um monte de coisa, para fazer lifting de rosto. Então, não era isso. Avançou A muito, ideia né? era paralisa e vai embora. Mas foi Caramba. assim que a nasceu. gente vê. Nunca de propósito, né? Não, nunca de interessante. propósito. Preenchimento, a mesma coisa. A gente não tinha preenchimento de ácido hialurônico. Então, a primeira coisa que chegou no Brasil foi um caos, que eram os silicones que os travestis usavam. Muita gente morreu com um silicone líquido injetável. Então, assim, as pessoas tinham... Realmente foram desastres horrorosos que foram vividos com PMMA, com silicone. Aí chegou no Brasil uma coisa que parecia ser, assim, tipo, sensacional. E eu era speaker dessa... Eles me chamaram, que eu era cirurgiã já, então eu fui speaker de colágeno bovino. Então, o paciente chegava no nosso consultório, a gente tinha que injetar, tinha uma seringa de teste, 2 seringas de teste e a do produto. Então, você injetava num braço, esperava 15 dias, se não desse alergia, você injetava no outro, aí esperava mais 30 dias. Então, pensa, você chega e vem fazer um preenchimento. Daqui 45 dias eu te preencho. Quebra de expectativa total. E a gente também não tinha muita noção de anatomia. Ninguém estudava anatomia como se estuda hoje. Hoje eu já fiz 6 cursos de cadáver que você vai lá, você abre, você sabe onde você está injetando. A gente saía injetando e onde ficava bonito a gente ensinava todo mundo assim. Empirismo puro ali, vai embora. Total. E com uma substância que nem existe mais no planeta, que é o colágeno bovino. Porque se injetava, tipo, colágeno de boi dentro de uma pessoa. Eu nem consigo entender o que é colágeno de boi. Imagina você extrair o colágeno do boi, limpar lá, fazer todo esse processo e injetar num humano. Então, uma Muita coisa loucura. realmente loucura. Hoje, não. Hoje a gente tem ácido hialurônico, que é feito não é de ninguém, né? Ele é desenvolvido. Então, assim, você tem vários tipos de ácido hialurônico, várias densidades. Você tem vários tipos de ácido hialurônico. Então, hoje em dia, você fala assim, bom, vou fazer um queixo, eu quero esse ácido hialurônico. Vou fazer uma mandíbula, eu quero esse. Então, Tem diferentes tipos de... totalmente diferentes. Depois eu vou mostrar para vocês, tem até um aqui que a Galderma mandou, que é muito legal, porque às vezes a paciente fala, não dá para pegar um pouquinho da minha seringa do queixo e usar, sei lá, em volta bem da assim. boca. Eu falo, eu vou te mostrar. A densidade é diferente, densidade a tecnologia é muito grande. Qual que é a sua experiência com ácido assim, Vini? Não, na realidade, quando eu fiz cosmetologia, eu sou muito mais a parte superficial. Injetáveis eu não sou, não é minha praia. Né? Mas o interessante quando a gente vê essa questão de peso molecular, o ácido hialurônico, ele realmente não é... Por exemplo, as pessoas acham que é o mesmo ácido hialurônico que passa no rosto. Não é, gente. Não. São densidades totalmente diferentes, pesos moleculares. Então, não é só você pegar aquele que você passa de creminho pra hidratar a sua pele e sair injetando, pelo amor de Deus, né, doutora? Não, porque é super importante as pessoas entenderem o seguinte, a gente é mais ou menos feito de ácido hialurônico. Então, quando você repõe um ácido hialurônico feito em laboratório, quando você injeta, você realmente está repondo uma substância que é a mais parecida com o que você era. Então, você vai perdendo os compartimentos do rosto, vai perdendo gordura e tudo mais, você repõe. O ácido hialurônico que as farmácias de manipulação, que as farmácias vendem nos cremes, que é a cosmetologia, né, são os dermocosméticos, eles têm um ácido hialurônico que hidrata a pele. Esse ácido hialurônico ele foi feito para repor a nossa barreira cutânea. É a parte de fora. Se você pegar um frasco, vou pegar um creme Nivea, puxar numa seringa e injetar, vai dar ruim. Não é isso. Pelo amor de Deus, não façam isso em casa. Não fiquem tacando essas coisas não pode. injetando. Exato. Tanto que eu acho muito interessante, quando a gente fala de ácido hialurônico, as pessoas às vezes não sabem, falam, nossa, um ácido, eu sempre ouço isso. Mas ácido, você vai vai passar um ácido pra mim? Não, gente, o ácido hialurônico, ele é super tranquilo, ele só vai puxar a molécula de água pra ficar mais superficialmente na tua pele. Então, ela ajuda a deixar a sua pele mais hidratada. Então, não é igual um retinóico, as pessoas às vezes elas confundem. Dá aquela queimada, né? Exatamente. Porque só de você falar a palavra ácido, Ácido, a as pessoa pessoas morrem. já Vai desespera. descascar Fala, eu não tudo, gosto de né? usar ácido porque eu não quero ficar despelando. Não vai ficar despelando. legal. Então, o ácido hialurônico realmente, ele é uma substância que a gente tá super em alta, cada vez mais. E a gente precisa da barreira cutânea. Isso é fato. Eu, quando conheci, né, a farmácia de manipulação... Precisamos dessa história, por favor. Essa história é muito boa, porque assim, um amigo meu, que chama Tuca, ele chegou pra mim e falou assim, Dri, eu vim da Europa e a gente vai montar
uma farmácia aqui em que nós vamos fazer os cremes. E ele começou a me explicar, eu já comecei a achar sensacional. Eu estava no final do 6º ano, no começo da residência, eu não lembro exatamente que ano. E aí nós estávamos na casa de uns amigos, assim, e ele começou a me explicar. Ele falou, olha, eu vou pegar as coisas e vou pôr no creme, eu vou misturar lá, tipo bolo, sabe? E aí eu vou montar esse negócio no laboratório. Individualizados. E aí a pessoa vai... Eu falei, nossa, Tuca, mas que legal. E aí eu falei, como vai chamar, né, essa farmácia? Ele falou, a gente está pensando em Apotec. E era com PH e com K no fim. Eu falei, Tuca, senão vamos falar Afotec, isso não vai dar certo. É apotecário, né? Esse aí, dos químicos que fazem bebidas, né? Aí o meu marido estava passando na sala, assim, e eu falei, Fernando, o Tuca vai abrir uma farmácia, essa farmácia vai ser... Dá ajuda aí, dá um nome. Aí ele falou, farmácia do quê? Eu falei, uma farmácia de manipulação. Aí meu marido virou e falou assim, põe Manipule. Ficou. É uma farmácia super forte até hoje aqui em São Bernardo. Tem Santo André, São Bernardo. O Tuca já nem é mais sócio dessa farmácia, mas a Manipule nasceu assim. Nossa. E eu tive a oportunidade de aprender a formular, porque não é todo médico que sabe manipular. Não é todo médico que sabe olhar uma receita e falar, isso aqui vai dar ruim, não é bom. Essa já é a sua área, Vini? Quando eu falo de manipulação, meu filho, eu vivo manipulação 24 horas por dia. Conheci a doutora Adriana, inclusive, por conta de manipulação. Na realidade, eu conheço a doutora Adriana porque ela foi a primeira dermato que eu segui no Instagram, viu, gente? Eu tava lá na minha vida de cosmetologia, meu marido virou e falou assim, você conhece a doutora Adriana Awada? Eu virei e falei assim, não. Ele falou assim, segue que ela é sem filtro, ela fala, ela é tranquila. Olha, ela não é montada, ela não é montada. Vamos aproveitar, doutora, Por já favor, divulga vamos divulgar seu Instagram. seu Do meu Instagram, Insta? com certeza. É Clínica Adriana Awada. E o seu, Vini? O meu é Vini Pelacerda, P de pato, Vini Pelacerda. Boa. Perfeito, Sigam aí, mas e pessoal. aí? E quando eu conheci a doutora Adriana Awada pelo Instagram, realmente nós vamos chegar na parte de Instagram, porque hoje em dia mídias sociais é algo muito importante dentro da dermatologia em geral e também da medicina, né? Mas eu acho que a dermatologia, por lidar com estética, acabou vindo esse boom de mídia social. Mas a manipulação, quando eu entrei na faculdade de farmácia, eu não queria, mais ou menos igual a doutora Adriana, eu não queria ser farmacêutico. Meu sonho era ser ator. Fui fazer Wolf Maia, passei no teste, queria ir, era na Frecaneca, uma loucura. Falei assim, gente, vou ser ator com 15 anos de idade. Minha mãe virou e falou assim, tá bom. Minha mãe sempre guerreira, virava e falava assim, vai, meu filho, se eu quisesse ser palhaço, ela ia me levar no circo. E aí, chegou uma época que minha família falou assim, aí, vai ser ator? Mas quando eu cheguei pra fazer aula de teatro, eu vi que tinha que ler. Eu não queria ler, gente. Eu queria só atuar. Eu queria subir, falar, não. né? Tinha que decorar texto. Eram uns livros desse Você nasceu tamanho. pro stand-up antes do stand-up Então, nascer. menina, eu não conseguia ler tanto livro. E, de verdade, na primeira tirada eram 6 livros gigantescos. E aí eu desisti. Falei assim, não quero, mãe. Minha mãe, eu já paguei a matrícula. Eu falei assim, não quero mais. Pelo amor de Deus. E aí eu fui fazer farmácia porque meu pai ia montar uma farmácia. Drogaria, nada de manipulação. E aí, no meu 4º ano, já quase finalizando a faculdade de farmácia, precisava de um estágio. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Preciso de uma carga horária tranquila, não quero trabalhar fim de semana e não quero trabalhar com meu pai. Então tem todas essas questões, não quero olhar pra cara do meu pai. Aí eu fui entrando no Instagram e mandando mensagem pras farmácias de manipulação. E dentre elas, hoje não estou mais na Drogaderma, mas... É spoiler, aquele. Então Mas hoje essa é a novidade. Saí, mas eu mandei mensagem pra Drogaderma, que é a farmácia que eu amo de paixão até hoje, manipulo minhas coisas lá. Mas, e eles me responderam e eu fui pra lá fazer estágio. No estágio era pra eu ficar na sala de marketing, junto com os outros representantes e o diretor, os chefes. E lá, eles viraram e falaram assim, Vini, você é comunicativo. Você já visitou um médico? Eu falei assim, não, nunca visitei nenhum médico, mas adoraria. Tinha um farmacêutico lá e falou assim, olha, mas nós não somos representantes. Quem faz farmácia entra como consultor científico. Você vai ter que estudar, você vai ter que ver muito questão de interação medicamentosa, de ativo, todas as formulações, enfim, muitas coisas. E eu comecei a estudar nesse 1 ano. E eu ia ter esse teste, né, depois, quando eu me formasse, pra entrar, pra visitar os médicos. E foi certinho, me formei, fiz um teste de umas 2 semanas, visitando alguns médicos. Eu lembro até hoje que o primeiro consultório que eu fui,
eu não me lembro, mas eu acho que era a doutora Denise Steiner. Fui até o consultório morrendo de medo. Gente, morrendo Que de sabe, Olho não, mas frio. que sabe manipular também. Porque tem alguns médicos que são esses médicos Exato. antigos, assim como eu, que sabem manipular. E tem uns que detestam. É. Não gostam, Não curte. querem comprar só para escrever pronto, acham mais fácil, acham mais seguro. E não é a realidade. Não Você é. sabendo manipular, Não é. você vai muito longe com a fórmula. E quando eu comecei a visitar os médicos, os dermatologistas, eu via que era necessário você saber de interação medicamentosa. Porque foi o que a doutora Adriana falou, não é você chegar e colocar um monte de coisa só porque vai otimizar o veículo. Ao invés de usar 3 cremes, 5 cremes, vamos colocar tudo em um só. Não é assim, gente. Você tem que saber base, veículo, pH, tudo isso. Porque senão o creme quebra. A gente fala que o creme quebra. Então, por exemplo, você vai ter um creme que era todo certinho ali, um veículo bom, bonitinho. A hora que ele quebra, ele separa. Ele vira uma água Exato. com óleo. Exato. Então ele quebrou. Você perdeu a fórmula. propriedade. Tudo que você pôs ali dentro foi pro E espaço. você perde, inclusive, não só o investimento, porque hoje a gente fala de manipulação, manipulação não é algo barato. Você, às vezes, para fazer alguns tipos de manipulação, é um investimento. Os ativos são muito caros. São o muito ativo é tudo caros. que você põe dentro. Então é como se fosse você pegasse assim, eu quero usar, sei lá, um negócio para crescer cabelo. Então você não vai pôr só o remédio que cresce cabelo. Você vai na farmácia, você compra uma loção capilar que tem um remédio para parar de cair cabelo. Ou um remédio para crescer cabelo. Na manipulação, você pode pôr os dois juntos. Então você não obriga o paciente a usar 2 remédios por dia. Você faz ele usar uma vez só. Desde que eles combinem. Então não a adianta. chance dele aderir só ao jogar tratamento lá muito maior, inclusive. É muito maior, você escolhe a essência, você escolhe a embalagem, você escolhe... As farmácias normalmente mimam os nossos pacientes, graças a Deus. Então, eles mandam necessárias personalizadas, eles entregam em casa sem cobrar. Então, isso tudo, realmente, o mercado de luxo chegou na farmácia de manipulação. Não era Exato. nada assim. Exato. Era etiqueta, tipo, daquelas assim, que desbota. Se você Horrorosas. demorasse para usar, tudo desbotava. Se botasse o frasco de shampoo dentro do chuveiro, você já não sabia mais o que era shampoo, o que era condicionador. Se tivesse 3 ali, você misturava e não sabia mais. Não, e eu vivi várias histórias assim. Eu tenho um paciente que é meu paciente até hoje, mas assim, ele é um paciente. Ele é muito correto, ele é muito certinho. A gente tem umas pessoas assim que você não pode errar. Então, assim, a gente não deve errar com ninguém, mas assim, tem algumas pessoas que você já fala assim, nossa, eu não posso que aconteça nada, assim, tipo, eu não posso deixar essa pessoa esperando, eu não posso deixar. Tudo tem que ser muito perfeito, né? E aí. Com esse cara, ele veio, então eu prescrevi para ele da farmácia de manipulação um shampoo e uma loção capilar. E ele começou a usar Pra queda? para queda. Então passa pra nós aí. Aí, Olha a turma o que da aconteceu? calvície. Não, foi tudo bem. O cara foi usando até o dia que choveu. No dia que ele pegou uma chuva, ele descobriu, e eu também, que a farmácia de manipulação tinha colocado o shampoo na embalagem da loção. E a loção na embalagem do shampoo. Então, ele lavava o cabelo com uma loção e ele saía na coisa com o shampoo. O dia que ele... Imagina ele chegando Só espumar. no terno, caindo espuma. Não, eu achei de verdade que Não ia ele voltar ia mais, me não. matar. Eu falei, ele vai me matar. Ele espumava pelo telefone. Gente, Espumou tanto que. isso é uma coisa. As Surreal. pessoas me perguntam muito sobre a diferença. Eu sou louco de indústria, adoro produto finalizado. Acho que são formulações muito simples e outra, a tecnologia hoje chegou muito pra indústria. Eu amo muito. E às vezes as pessoas perguntavam, nossa, Vini, mas é seguro você manipular? Não vão tacar o dedo dentro do meu creme e ver entrar uma infestação, alguma coisa? Eu falo, gente, depende da farmácia que você manipula. Você tem que confiar na farmácia sobre todas as coisas e saber que existem farmácias que têm vários processos de conferência, análises fisicoquímicas, enfim. Você precisa Deve ter conhecer. Mas tem coisas- certificação também. Tem tem a- ISO, tem várias certificações. Mas no Brasil, gente, infelizmente, tudo é burlável. Então, tudo pode acontecer. Você pode dar um gato. Essa é a Sim, verdade sim. em tudo. Você pode fingir que está colocando uma coisa e não está colocando. Então, se a farmácia realmente não tem um gerente bom, Credibilidade, né? não vai, a coisa não vai pra frente. E pode acontecer isso mesmo, de você estar tomando um remédio ali há um tempão e você não vê resultado. Então, eu particularmente deixei de prescrever filtro solar manipulado há uns anos atrás. Por quê? Porque eles são reféns de quem vende as cores.
as bases. Uhum. Então, as minhas pacientes, eu usava uma fórmula que era uma loção maravilhosa. E eu lembro que a cor que a maioria gostava era R1. Do nada, Pararam de vender. essa R1 virou Sumiu. amarela. Aí, Então, todas as pacientes, eu prescrevi, elas falavam, Adriana, o que está acontecendo? Você está achando que assim, eu mudei de cor. E não era eu, era a farmácia de manipulação. Então, deu tanto que não era trabalho. farmácia também, era quem passava pra farmácia. Quem vendia isso. essa base, essa cor da base. Então, é impossível. Então, filtro solar, eu acho que assim, tem muitos no mercado. É mais barato você usar um bom creme embaixo do filtro solar, uma boa vitamina C, e por cima você passar um filtro com cor. Exato. É mais seguro, dura mais, a embalagem é mais resistente. Você acabar no meio da viagem, você vai na farmácia, tem uma história boa também. Já vai contando, história boa já tem que o entrar. meu marido, ele sempre achou a minha área, que ele é oftalmo, né? Então, assim, ele sempre falava assim, você encontra as pessoas na rua e as pessoas, elas vêm te perguntar umas coisas, assim, do tipo, nossa, eu tô acabou meu esmalte de unha fraca, não sei o quê. E aí, teve uma vez que a gente estava na Anchieta, como a gente mora em Santo André, a gente voltando de uma festa, e aí, assim, um carro começou a buzinar, mas buzinar muito, e dar farol. E eu falei, Fernando, tá acontecendo alguma coisa. A gente tem que parar, porque, assim, vamos ver o que essa pessoa quer. E aí ele deu uma encostada assim na Anchieta, não tinha acho que tanto assalto na época, a gente podia fazer isso, né? E era um paciente meu, super querido, ele abaixou o vidro do carro e falou, eu tô sem meu filtro solar, acabou meu filtro solar. Não, juro, o meu marido, ele olhou pra mim e falou assim, eu não tô acreditando. Juro por Deus. Eu falei, Fernando, mas seu isso nicho é é uma muito emergência estranho. dermatológica, isso é uma emergência dermatológica, ele não tem filtro. E não tinha tanto filtro na farmácia assim, que nem hoje. Gente, qualquer pessoa passa na farmácia e sabe comprar um filtro. Se não souber, a dermoconsultora lá vai te ajudar. Mas não tinha, gente. Eu vivi muito o começo Isso era disso. mais ou menos quando, assim, a senhora se pode falar? Eu tenho 34 anos de formada, então isso tem 30 anos. Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. Você não tinha nascido. Então, little olha que baby. louco. Uma você não pequena tinha nascido. criança. Nada. Então, assim, a coisa mudou muito. E como que foram as barreiras? Porque você falou muito dessa legislação brasileira, que aí você foi lá nos Estados Unidos, viu fritando a cara e paralisando. E como é que traz isso pro Brasil? Como é que foi todo esse Porque os trâmite? pacientes queriam. Os pacientes, na verdade, eles já viam, né? Isso já começou dessa forma. Então, assim, por isso que eu fazia muita revista, eu fazia muita TV, eu fazia muita rádio. Porque tudo que a gente trazia de novidade eram sempre os mesmos médicos, ainda são mais ou menos os mesmos médicos sempre que investem, que compram, né? Que, assim, tipo, gostam dessas novidades de tecnologia e tudo mais. Então, hoje eu trabalho com dois laboratórios que eu sou muito fiel de injetáveis e eu uso quase todos os aparelhos. Então, o que acontece? Hoje eu tenho como falar, esse eu gosto, esse eu não gosto. Mas naquela época a gente tinha só esse laser. Então, era a única forma que você tinha de rejuvenescimento. Era o mais moderno da vida. Eu e o Otávio assistimos essa aula de uma médica que eu adoro, de Washington, que chama Tina Auster. A Tina deu essa aula, nós dois saímos e falamos assim, nós vamos ter que levar esse aparelho para o Brasil. Alguém vai levar. Passamos no stand da HV, o pai do Newton, você leva pra gente? Levo. Então, isso tudo era muito difícil. Parava na alfândega. As peças não vinham. Quando tinha que ter manutenção, tinha que vir o técnico dos Estados Unidos. Nossa. Tipo, quebrou meu aparelho. Paga passagem pro cara, o cara vem, conserta seu aparelho, você reza para ele trazer a peça que... Certa, né? Que precisa. Que precisa. Então, hoje não é mais assim. Hoje você, tipo, liga, o técnico vem, resolve o problema. Então, então, isso tudo foi uma coisa muito... a gente tem uma geração aí de dermatologistas que está chegando e que não tem ideia do que era. Desbravaram mesmo. Real, Meu amor, é. foi um babado seríssimo, porque a gente, até no dia E nós não éramos bem vistas, assim, esses médicos não eram bem vistos, porque eles eram considerados os médicos que estavam, tipo, sei lá, dando as costas para a dermatologia.
entendeu? Não gostam de medicina, não são médicos, E a né? gente não gostava mesmo. Fazer o quê, né? Porque se Foi a gente mal, né? gostasse... Eu vou te falar de uma experiência, nos meus últimos 2 anos foram em torno de 5 a 8 consultórios de dermatologista por dia. Então, eu conversava com muita dermato, gente. E eu, assim, quem vira pra mim hoje fala, dermatologia é fútil, dermatologia não... as dermatologistas não são inteligentes. Meu amor, é porque você não conhece uma boa dermatologista. Porque vocês são muito inteligentes. Eu falo que realmente não é fácil. Às vezes você se especializa numa área e você fica focando em alguns tipos de procedimento. O dermatologista, ele precisa, além de lidar com pele, ele lida com autoestima, ele tem que ser o psicólogo, o psiquiatra, o amigo, o companheiro. Com a expectativa do Você lida paciente. com expectativa, porque você curar, obviamente, algo internamente, você demanda um tempo, você tem um acompanhamento. A pessoa que vai no dermatologista, ela quer na hora. Ela vai lá, ela quer sair com a pele boa, ela quer sair sem ferida, mas não tem... Hoje em dia, gente, precisa passar por alguns processos. A gente fala que a dor entra pra beleza sair, né? Alguns peelings que são feios, a pessoa sai que nem um Umpa-Lumpa do Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas... É um processo. Vocês precisam entender que a dermatologia hoje é muito benquista. As pessoas precisam entender que o dermatologista, ele é um profissional muito capacitado. A grande maioria. Eu agradeço, eu né? falo Mas de assim, você, mas eu vou falar uma coisa. O dermatologista, ele é muito psiquiatra. Muito. E a gente descobriu isso, na verdade, na pandemia. A gente teve certeza disso. Porque tem uma pessoa do mercado de luxo que você deve conhecer, que chama Ferreirinha. Sim, o Ferreirinha sim. foi presidente da Louis Vuitton durante muitos anos. Então, assim, o Ferreirinha é uma pessoa que vira e mexe. Eu sou embaixadora de marca da Galderma, então ele chama os embaixadores de marca para alguns eventos e eles sempre colocam esses speakers que tem alguma coisa para dizer. E a pandemia estava começando, nós estávamos no começo de 2020, ali lá para, sei lá, abril. E o Ferreirinha veio dar uma palestra pra gente, porque a gente já estava se vendo assim, tipo, ano sabático. Porque se as pessoas não sabem o que vai acontecer com o mundo, tipo, quem vai morrer, quem não vai, ninguém vai perder tempo ou gastar dinheiro com botox, com preenchimento, né, com laser. E o Ferreirinha veio e deu uma palestra para 80 médicos e falou assim: eu vou falar uma coisa para vocês, quando vocês pararem, daqui uns 3 meses... vocês vão trabalhar como se não houvesse amanhã. E todo mundo saiu de lá falando assim, gente, tadinho, ele pirou, ele não é possível. Ele estava muito certo. Ele estava muito certo, porque as pessoas pararam de viajar. Então, elas, na verdade, assim, elas não tinham aonde gastar o dinheiro. As pessoas começaram a trabalhar em frente a um computador. Então, câmera o tempo todo, né? Câmera o tempo todo, mas não é que é uma câmera com você... Não é que você olha no espelho e você, na verdade... O que a gente fazia antigamente? Todo mundo se arrumava, se olhava no espelho, tô bem. O máximo que você podia dar é uma risadinha. E daí você ia embora trabalhar. A partir do momento que você tá gesticulando pra você tá falando no espelho. Então, você vê seu papo, você vê seu pescoço, você vê seu nariz, você vê sua orelha, você vê coisas que você nunca prestou atenção. E essas pessoas começaram a desesperar e ligar pra gente e falar: eu não posso ficar na reunião da minha empresa assim. Eu não quero mais fazer Zoom de câmera aberta. As pessoas, que curioso. É muito louco. E aí, assim, começou esse desespero. Bom, aí deu uma acalmada. A gente trabalhou que nem louca, assim, até o final, realmente, do ano passado. Esse ano começou leve. E agora a coisa já tá bem intensa de novo. Por quê? Porque agora vão tirar as máscaras. Então, as pessoas estão começando a ter que se olhar de novo. Então, todo mundo queria fazer só toxina, cuidar dessa parte de cima. Hoje não E mais, muitos né? não queriam. E agora não. Agora todo mundo voltou a fazer lábio, a fazer pescoço, a fazer áreas que, na verdade, a gente deixou esquecida mesmo por conta da máscara. E se vocês me permitem, eu queria só voltar aqui uns passos atrás, porque eu adorei todo esse nosso papo. E lógico que eu acho que tem muita coisa que a gente tem que trazer aqui ainda, inclusive da experiência do cliente, porque seu consultório aqui é maravilhoso. Os meninos, quando a gente chegou aqui, parecia um hotel ali a porta. Mas só porque, assim, você se formou e aí
Quando foi que você abriu seu consultório? Como é que foi esse começo para se expor, para criar a sua clientela? Quais foram esses desafios também? Então, quando eu me formei, eu tinha 8 empregos. Assim que eu saí da residência, eu tinha 8 empregos. Eu trabalhava em 8 lugares diferentes. 8 clínicas. 8 clínicas diferentes. Não só clínicas. A única clínica que eu trabalhava era a da Shirley. E que normalmente a gente trabalhava até 3 ou 4 da manhã. Porque era um consultório que funcionava muito na madrugada. Então, eu tinha empregos durante o dia e eu ficava lá até 3, 4 da manhã. E uma das coisas que, assim, é interessante disso é que, assim, eu atendia muito convênio. Então, o médico hoje, ele sai da residência e ele fala, não vou atender convênio. Gente, o paciente do convênio é o paciente que te ensina a ser humano. Porque você tem que adaptar essa receita a ele. Você tem que respeitar o quanto de dinheiro ele tem. Você tem obrigação de entender esse paciente. E imaginar que, assim, se bobear, você vai comprar o remédio dele. Entendeu? Para ver ele bem. Então, isso ensina o médico, às vezes, a ser mais humano do que toda uma faculdade ensinou. Então, isso é muito lindo. O início da minha então, profissão... pra caramba eu atendi... Pensa 8 lugares. 8 clínicas. Eu vivia que nem uma louca. E eu fui mandada... Não consigo nem imaginar, falar a verdade. Era insano. Já saiu com 8 trabalhando. Não, mas aí, a hora que, na verdade, eu já estava na dermatologia, eu já sabia... Tchau, convênio. Eu já sabia. Imagina, eu atendi convênio, Vini, até... uns 5 anos atrás. Nossa! Por quê? O que aconteceu? Aí eu encerrei esse momento de ter 8 empregos. Meu pai montou para mim um consultório que eu só atendia pacientes particulares, porque é onde eu podia fazer laser, onde eu podia fazer peeling, onde eu podia fazer os procedimentos estéticos, porque o convênio não deixava. Então, não podia. Você não podia nem ofertar pro paciente do convênio. Não, de forma alguma. Se o convênio soubesse que você estava fazendo alguma coisa estética pelo convênio, você perdia o convênio. Então nessa época você estava tratando patologia da dermato, então, nessas clínicas. Sim. Não era estético. Não, alguns ou outros. Eu ainda cuido. Na verdade, assim, eu sei cuidar, sim. Cuidar de uma micose e tal, mas esses 8 locais... Eu digo lá atrás mesmo. Ainda era não tudo. Tava... Não, ainda não era não era tão fácil assim, tipo, oi, eu só quero fazer botox, mesmo porque eu não tinha botox, né? Então, assim, eu realmente fui dermato, eu fiz cirurgia dermatológica, eu fui, na verdade, mais um ano eu fiz de cirurgia dermatológica. Sei. E aí eu comecei esse consultório que então eu atendia de segunda a quinta só pacientes particulares, porque era onde eu ia fazer a parte estética que eu estava realmente querendo e que estava bombando, estava começando. E eu tinha uma outra clínica, que eu tinha mais 3 sócios, meu primo e mais 2 amigos da minha classe, onde eu atendia os convênios. Então, eu era responsável pelo ambulatório de dermatologia estética do Hospital Brasil. Então, o Hospital Brasil não tinha dermatologista que gostasse da parte estética, eles mandavam tudo para mim. Os pacientes esperavam 1 ano para passar comigo. Nossa, meu Deus. Eles ligavam e falavam assim, eu quero uma consulta com a doutora Adriana. Pode vir, daqui 1 ano. E eles vinham. Mentira. Quando os pacientes vinham depois de 1 ano, eu falava assim, gente, obrigada de você me esperar 1 ano, porque assim, eu não teria paciência. Então, muitos já tinham passado, era alguma outra urgência, então, não, mas eu vim para... Então, aí eu falava, olha, aqui eu não posso fazer nada estético. Então, aí você vai para o meu consultório. Então, eu vivi esses 2 consultórios durante muito tempo. Quando eu vim para essa clínica aqui, que foi há 21 anos, eu cheguei nessa clínica e eu mantive os convênios, porque eu tinha tantos pacientes de convênio que não tinham condições de pagar a minha consulta particular, que eu falei, eu vou deixar o convênio. E aí, o paciente tinha, então, que assinar lá na frente um termo dizendo para o convênio, caso o convênio brigasse comigo, que eu não estava cobrando pelo convênio o procedimento estético que ele tinha vindo realizar aqui. Então, todo paciente assinava isso, porque se esse paciente falasse assim, não, ela me ofereceu isso para fazer pelo convênio. Não. Era uma coisa, outra. Você pode passar em consulta pelo convênio, mas nada do que a gente faz aqui é pelo convênio. Então, assim, e aí, há 5 anos atrás, realmente, os convênios me tiraram do sério, porque é muita glosa. Você atende, assim, sei lá, 500 consultas.
Aí 100, eles acham que eles não precisam te pagar, porque o cara não pagou a mensalidade deles. Você não tem nada a ver com isso. O meu trabalho eu fiz, o cara é que vai cobrar ele. E eles realmente não pagam, se chama glosa. Então eles glosam o médico, e aí o médico tem que ficar lá implorando, por favor, me paga, sabe? Esses R$18 que eu recebo por uma... Então eu falei, não, gente... Por favor, né? Pagar pelo trabalho. Então aí tirei e falei, não, agora a gente fica só com particular. Então até hoje, pacientes, eu dou aula em comunidade carente, eu dou aula para grávidas carentes de favela mesmo, que assim, tipo, comunidade que não tem dinheiro para absolutamente nada. Então eu faço meus projetos voluntários, sociais. Eu atendo em orfanato, tem uma creche que a gente deixa assim, então tipo, qualquer criança que precise, eles sabem que podem trazer aqui, que a creche não paga nada, ninguém paga nada, tem um lar de idosos também. Então assim, tudo que a gente pode fazer, a gente faz, mas para o paciente que realmente precisa. Então, hoje, eu posso dizer que se o paciente vem pedir desconto para mim, eu me ofendo. Porque se você está pedindo desconto, você está menosprezando o meu trabalho. O que você pode é me dizer, eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí eu não te cobro. Eu não devia estar falando isso aqui. É mentira, tá, gente? Olha, amanhã eu vou vir aqui. Não, eu tenho uma mentira. consulta gratuita. Eu vou fazer um pi, assim, na edição. Ó, amanhã vai ter uma fila aqui neste prédio que você não tem noção. Vai ter que interditar. É porque, assim, é muito importante o paciente entender que, assim, tem diferença o paciente que tem dinheiro e não gosta de gastar e o paciente que não tem dinheiro, mas que precisa. E como do foi pra tratamento. você conseguir se posicionar nesse sentido? Porque acho que tudo é a experiência, né? Então, no começo, sei lá, você vai aumentando o valor de consulta, tal. Algumas pessoas que a gente segue, a gente até teve a oportunidade de ir lá no Espaço VOP, não sei se você conhece, é uma clínica de nutrologia lá em São Paulo. São super famosos. E ele criou um Instagram, até divulgando de graça aqui, ó. Vou mandar pro senhor aí, ó, esse corte. Mas, enfim, aí ele traz umas estratégias de, quando é que eu posso, então, aumentar o valor da minha consulta e tal, né? Porque isso não é um muito arroz e difícil. Feijão, né? Assim, não é tão simples. É difícil para mim até hoje. Então, assim, eu já tive várias consultorias que me ajudaram no meu caminho. Mas existe, então, esse tipo de... Existe serviço. E cada vez melhor. Então, atualmente, eu tô com uma empresa de consultoria, porque quando a gente fez a reforma... Não tem nada a ver com o marketing? Ou faz o marketing? Não, né? A gente pode contratar equipes de marketing. Eu não sou muito boa de lidar com equipes de marketing. Eu adoro essa parte aí. Porque o que acontece é que eles tentam me filtrar. E o meu Instagram, ele é um Instagram irreverente. Eu posto piada, eu posto meu cachorro. Se eu tiver no casamento, você vai me ver no casamento. Então, assim, eu acho que assim, quem tá ali, o meu alcance é muito bom. Exatamente porque quem gosta... real, né? Quem gosta de mim, do meu sincericídio, da minha forma, né, irreverente de ser, eu só uso tênis. Eu tenho algumas características, eu amo vaca. Atualmente eu tô na fase Iris Apfel, que assim... Então, assim, eu tenho algumas coisas que são as minhas marcas, né? O nariz grande, a japa, que tira muita foto. Então, cada tribo me chama de um jeito. E eu tenho isso dentro do meu Instagram. Então, assim, alguma amiga minha me manda uma mensagem assim, oi, japa, sua louca, não sei o quê. Eu posto. Então ela fala, eu te chamei de japa, de sua louca, você postou. Postei, porque eu acho que assim, essa sou eu. Então, essa parte de marketing, ele chega e fala assim, não pode, você é uma dermatologista, né, então a gente gostaria que você fizesse... Fica todo mundo engessado com o mesmo layout. Você olha 10 Instagrams de dermato, 9 são iguais. Não, mas vamos aproveitar aqui, momento consultoria pesado pro nosso Instagram. Quais dicas que você dá, então, para quem tá começando a se posicionar assim em então, rede social? Eu acho que assim, quem quer se posicionar em rede social precisa entender que rede social, você não pode deixar de ser você. Se vocês são brincalhões e vocês decidirem fazer um programa de entrevista sério, vocês vão falir. Isso é fato. Então, assim, a irreverência é a marca de vocês. Eu já vi na hora de chegar aqui com a bagunça que vocês fizeram aqui dentro. Mas, assim, se você pega e você fala assim, não, olha, nós somos, né, esse grupo, não sei o quê. Aí vocês chegam e se apresentam de uma forma séria. E daí vocês chegam, então, e vocês se venderam assim. Aí vocês chegam para o médico sério e fazem essa bagunça, ou fazem uma coisa assim, falam, olha, isso aqui é irreverente. O cara não vai conseguir falar. Ele vai travar num grau que ele não vai sair do lugar. E o programa vai ficar uma porcaria e você não vai poder cortar. Então, eu acho que o que o
todo profissional de qualquer área tem que ser, seja ele, seja você. Seja você, seja você. Cada um tem a sua marca. Não adianta vocês chegarem e falarem assim, eu vou fazer isso igual o Jô Soares fez. Gente, o Jô Soares era o Jô Soares. Não adianta. Cada Mas um eu digo, tem para transformar isso num stories, num post do Instagram. Produzir o conteúdo. Exato. O conteúdo, eu sou uma eu tô no momento, o Instagram me atrapalhou bastante a minha vida intelectual. É verdade. Eu realmente eu lia de 4 a 6 livros ao mesmo tempo e eu realmente parei de ler. Porque dá trabalho, né? É. Pessoa E acha aí, fácil. o que acontece? Como eu leio, eu sempre li muito, então assim, eu sou muito boa para escrever texto. Então também nunca consegui delegar um texto. E eu tenho muito a coisa eu olho para o microfone, eu já sei o que eu tenho que falar desse microfone. Então não adianta você falar assim para mim, mas você não acha que você devia falar do fio do microfone? Não, não acho. E não vou falar. Eu vou falar do microfone. Então isso é uma característica que eu acho que a pessoa tem de ser o visual. Então você pode me dar qualquer imagem e falar, cria um conteúdo aí. Eu vou montar alguma coisa para falar daquilo. Isso é muito fácil e é muito fácil para mim, mas não é fácil para eu explicar para uma agência de marketing o que eu quero. Não sai. Mas não era isso que eu ia falar, peraí. Era do Instagram. Não, e Vini, também acho que você depois pode complementar bastante, porque você tem um Instagram assim de sucesso, né? E é sempre um desafio. E que é de verdade também. O meu Instagram é de Porque verdade. ele, né? O Vini não fica tentando mostrar que ele, tipo, é uma outra pessoa. Sim. Gente, uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de início era farmacêutico. Todo mundo olha para um farmacêutico. O que você fala? A pessoa tem que usar óculos, tem que ser chato, tem que ser todo Magrelo. científico, tem que ficar falando de moléculas e cadeias orgânicas. Eu não sou assim. Eu sempre fui muito de verdade. E eu falo muito isso. Que no meu Instagram eu vou mostrar o meu cachorro também. Vou mostrar minha mãe, minha bisavó, que é viva, 91 anos, vivíssima. Eu gosto de mostrar eu fazendo minha rotina de skincare. Eu gosto de mostrar tudo. Mas, Vini, você não acha que quando a pessoa tem esse contato com a gente, por exemplo, no Instagram, eu escuto muito isso, eu recebo muito direct o dia inteiro me falando isso, que as pessoas, elas me encontram e elas têm a nítida sensação de que elas já me conhecem. Sim. Por quê? Porque elas me viram já no Instagram, tipo, né, entre Real aspas, life, pelada. gente. Eu já tô ali, né, assim, tipo, Nós já quebramos sabem. barreiras. Você né? Nós quebramos barreiras. Não, mas Já acompanha é que eu a tô- sua personalidade, né? eu tô Mas falando tudo isso pra incentivar esses dois bunda mole aqui do Galera, meu lado a solta. ficar postando coisa da vida deles no Instagram, porque só eu uso o nosso Instagram como Eu adoro. meu E é pessoal. importante. Essas amarras, é uma dificuldade. Mas é o que eu assim, falo. É mostrar autenticidade, né? E eu tô recebendo muito retorno do pessoal que tá ouvindo, vocês ouvintes aí. Nós meus que estamos no queridos, seu ouvidinho. que com essa Vocês falando com o proximidade. microfone, parece que a pessoa tá aqui. É engraçado. Meus Oi, ouvintes. gente, tudo bem? Mas, Não, mas- é muito legal mesmo. O pessoal fala, pô, é gostoso de ouvir porque vocês estão lá descontraídos, são vocês. Parece que a gente tá conversando igual estamos aqui agora. É bem Lógico. legal. Embora a gente ainda esteja num estágio inicial e tudo, mas é muito gostoso Mas ver. quem tem essa dificuldade, o assunto que a gente estava da consultoria, quem tem essa dificuldade e essa barreira, existem formas de você tirar esse bloqueio. Existem pessoas que te ensinam isso. Essa consultoria que hoje está organizando a minha clínica para gestão e para a parte do administrativo. Então, a gente focou numa outra coisa. Eu não quis a área de marketing, mas todo o restante do pacote foi feito. Eles não atendem não médicos, eles só fazem para médicos. Específico. Mas existe, exato, existe uma coisa assim, tipo, eu sou um pouco travado para falar. Então, você tem pessoas que destravam você. E, eu sou... Pra se Como expor, né? postar? Exato. Gente, hoje é necessário. Hoje, a gente vai pra um evento, é muito louco. Antigamente, éramos obrigados a levar cartõezinhos, né, de visita. Hoje não, a pessoa vira Abre e o fala assim: celular aí. olá, qual é o seu Instagram? Qual é o seu Insta? Você tem Verdade, que ter total. um Instagram. Hoje você tem. O seu Instagram é seu cartão de visita. Mas, Vini, você sabe que isso é uma coisa que anda me deixando preocupada no seguinte sentido. Tem uma grande diferença pro médico. A gente, por exemplo, não pode postar qualquer coisa. Porque a gente é muito... e a gente é realmente processada pelo CRM mesmo. O CRM pega a gente. Mas uma coisa que o médico nunca pode esquecer, e isso é super importante para qualquer médico, é que você não pode avaliar um médico
pelo número de seguidores dele. Certíssimo. Porque isso vem acontecendo. Imagino que muito. E a gente teve uma aula, inclusive, dos embaixadores de marca agora, há 15 dias atrás, em que, na verdade, assim, tem muita gente com seguidor comprado. E esses seguidores comprados, a frase melhor desse evento foi seguidor comprado é igual ser rico no banco imobiliário. Não vale nada. Gente, não tem engajamento. Não tem engajamento. Não tem. Você vê lá, tem 40 mil seguidores, não tem 100 likes na Não, foto. e o pior não é nem a Exato. questão do like, o pior é a questão do Instagram barrar a sua entrega. Então você posta uma foto, sua foto vai ficar lá parada num limbo. Ninguém vai ver. Mesmo que você tenha 40 mil pessoas. Eu falo que faça store, sempre interaja com outras vídeo é importante, importante, né? também. Eu acho que é. Mas isso mudar. também está mudando bastante, porque agora o Instagram, ele não quer mais, ele não deixa mais. Se você faz muito, eu sou a rainha, Lotar, principalmente né? em Gente, viagem. eu adoro. Nossa, vira uma tramalhinha só. Aí, tipo, você não sabe nem quantos eu que Quantos Milhões tem, de né? As bolinhas, né? Viram só bolinhas. vira um trazinho só. E aí, assim, ele te boicota. Agora eles Por estão- isso que o TikTok tá crescendo. A rede Porque o TikTok vizinha. o TikTok não te bloqueia. Todo mundo chama de rede Então, assim, vizinha. pra mim, é difícil fazer TikTok. Eu não consigo e nem vou Porque o que você fazer quer aquelas entregar dancinhas de TikTok. é complicado. Mas eu posso gerar um conteúdo bacana de TikTok Sem dúvida. que seja, na verdade, uma coisa legal e que combine com a minha idade. Em vez de eu ficar lá, filtro, sabonete. Não dá, gente. não dá. Isso aí não dá. Isso não é a minha cara. Isso não tá demodê. Vou usar a palavra demodê, tá demodê Não isso. dá, Vini. A gente Não, tá não muito dá. ruim com esse negócio. Tá Então, assim, cafona. Tá cafona. Ah, Tá muito cafona, bom. vou pegar a sua palavra. É. Gente, eu sempre falo, todo mundo fala, nossa, Vini, você é muito desinibido. Eu Safadão mesmo. gosto mesmo de me jogar. Se não for pra você se jogar, gente, eu falo, se não for pra dar close, eu nem saio de casa. O babado, né? Eu falo do babado. Se não for Exato. pra dar o babado, né? E hoje Instagram, eu particularmente passei por um período de ir e conversar com dermatologistas que elas viravam e falavam assim, Vini, eu tô com tanta dificuldade de... Estou morrendo de calor ou sou só eu? É. Gente, tem ar, doutora? Tem, mas ar, a gente pode parar e pedir ar? Não, lógico. Pode. Aqui o episódio é seu. O episódio, Não, eu vou pedir ar. Gente, eu tô morrendo. Não. Bom, mas a gente tá se aproximando aqui do fim do episódio e eu sei que, nossa, pelo vibe que a gente tá sentindo aqui, daria pra gente ficar conversando mais um tempão. Não, consultoria Eu falei. sensacional. Não, eu Só falei que a tomei gente tem que ter um nota. quadro. Dá pra gente fazer... Não, vocês têm que começar. A gente te dá as indicações técnicas aqui de microfone e tal. Se Meninos, a porque senhora vocês começar vai bombar. Vai bombar. Vocês são muito profissionais. Eu gostei dessa estrutura. Eu também, É, gente. invasão mesmo. Não tem como Chega com o tudo convidado já, falar tudo que de não. volta. Ah, não, tô sem tempo, Pedrão, sei lá o que e tal. Não, a gente... Não, a gente vai dar um jeito. Não, Vambora, a gente sabe te qual a caça. pergunta que eu queria falar? E pra a culpa eles botaram em você, viu? Pois É, é. Eles falaram assim, eu falei, onde vai ser? É em São Paulo, que a gente vai fazer o podcast? Daí eles falaram assim, então, sabe o que acontece? O Vai lugar ter um que a gente vaso. vai fazer não vai caber o Vini. Eu falei, vamos mudar. Pois é. Vamos Não, mudar, vem o fazer nosso aqui. É apertadinho demais. E outra, conhecer essa clínica maravilhosa. Exato. Eu precisava fazer uma pergunta, porque até eu quero saber. Como foi o processo de mudança de layout? Você pensar e falar assim, gente, quero mudar minha clínica. Quero fazer uma reforma, quero quebrar paredes, quero... Ainda mais que ela falou que tá Ousar. aqui há 20 anos, né? Mas na verdade, esse tempo todo que eu tive São várias aqui, reformas. foram várias reformas, mas assim, nunca a gente tinha feito dessa forma. Então eu tinha a clínica montada, então todo ano existia uma manutenção do tipo... pinta a parede, troca piso. Então, assim, sempre teve... Algumas coisas eram feitas. Então, assim, tipo, troca os quadros, muda a identificação das salas. Então, tinha uma época que eram gatinhos e tal. E aí, quando você começa a comprar muito aparelho, o que começa a dar ruim é na parte elétrica. Então, começaram a chegar os caras dos seguros dos aparelhos aqui e falaram, olha, você não dá, entendeu? Você precisa de um no-break maior, você precisa... Então, esses no-breaks começaram com 3 kVAs, de repente eles eram 5 kVAs, hoje a gente tem de 25 kVAs. Então, o que acontece? Eu falei, bom, então eu vou chamar uma pessoa que faça uma demolição real. Então, tudo começou pela fiação.
E acreditem ou não, é por isso que eu vou precisar, né, processar essa pessoa, porque eu não tenho projeto. Então, assim, diz ela que fez. Bombas. Como assim, projeto? Bombas. Eu não tenho projeto elétrico, eu não sei onde está nada. Ela, a arquiteta. Você mudou tudo, mas a parte principal... Bomba, Eu bomba, não tenho. bomba. Eu então assim, Furar uma parede, você não sabe se é aqui que tá passando. onde não você vê a parede branca, porque eu tenho medo de furar, porque eu não sei se tem cano. Eu não tenho projeto hidráulico, eu não tenho projeto elétrico, eu não tenho projeto de iluminação, porque essa cidadã resolveu que ela não vai me dar. Então a gente vai ter que brigar na justiça, porque infelizmente é uma coisa gravíssima. Mas é louco isso, né? Porque Muito. todo mundo que eu conto fala, imagina, gente, isso não existe hoje em dia. Existe. E olha, estou vivendo isso. Mas tudo se resolve. Então, já contratei uma empresa que vem, documenta tudo, acha esses Descobre onde fios, acha onde está em cana. Existe. Não é o mais correto, nem o mais barato Nem e o nem que o mais queria, fácil. exatamente. Mas Mas existe resolve. correção. E aí o layout todo, a gente tentou mexer um pouco por causa da pandemia, de diminuir a sala de espera. Então, era uma sala de espera grande, a gente transformou em 3. Eu precisava de mais salas de corporal, então foi usado lá para fazer o corporal. Eu precisava de uma sala de administrativo, foi feita. Eu precisava de mais banheiros. Eu precisava de um banheiro de deficientes que eu não tinha. Mas você participou Acessibilidade. ativamente desse projeto? Porque assim, eu sempre falo isso, que eu curto muito esse negócio de gestão e tal. E eu até li um livro que chama... Tem um método de gestão hospitalar que, na verdade, é baseado no modelo da Toyota de produção de carro, tal, linha de produção, para fazer com que o ambiente do hospital, a estrutura física, funcionasse da mais alta performance possível de acordo ali com os equipamentos que tinham, né? E eles trazem um pouco dessa questão, chama Lean, né? Essa metodologia, e talvez hoje até já esteja desatualizado. Mas eles trazem exatamente essa questão de que tem que ter ali um cronograma, você tem que montar bonitinho, porque se essa sala que você tem de procedimento fica aqui, foi por uma razão técnica de tal, não, porque o paciente fica aqui, talvez tenha mais privacidade, a não ser também a questão de, tipo, menos tempo, enfim, são inúmeras as variáveis. Você participou disso? No Sim, tour pela clínica eu já vi a questão das salas de espera, que eu achei fantástico ali. Que é muito legal você tirar, você dá o direito pro paciente dele estar em silêncio, dele estar quieto, ou dele estar isolado. Gente, realmente. E isso é uma coisa que a gente entra muito quando falamos de experiência, porque hoje a gente ir ao médico não é mais aquela coisa de você chegar, tem a Ana Maria Braga falando de manhã com o Louro José, não é mais isso. A revista Caras tá ali, da época, 3 anos Exatamente. atrás, a mesma capa, a Xuxa e a Sasha, quando ela nasceu. Não é mais isso. Hoje em dia, eu acho lindo. Doutora Adriana coloca demais aqui. umas televisõezinhas que são meio imperceptíveis, que saem do meio de um vidro, que eu acho isso um layout maravilhoso. E você tem um momento em que você chega e você fala, cara, eu vim aqui cuidar da minha beleza. Eu tenho esse momento de Sentir paz, acolhido, né? zen, e que não te remete um lugar cheio com um monte de gente que você não conhece, aquela recepcionista gritando. Não tem mais isso. Porque a experiência da demora com o médico, né? Então, assim, existe até uma piada que o paciente, ele chamava paciente porque ele tinha que ter paciência. Para esperar o médico. Gente, isso é uma sacanagem. E eu não sou a pessoa com maior moral para falar disso, porque eu atraso real. Eu atraso que nem gente grande mesmo. Porque se o paciente chegar aqui para mim e falar assim, eu vim fazer tudo, eu faço tudo. Eu não vou mandar o paciente voltar 25 vezes. Se o paciente resolver chorar na minha frente, eu vou ficar chorando com ele. Então, assim, eu realmente não tenho isso. E as minhas meninas, elas entram com os bilhetinhos, assim, super educados. Doutora, pelo amor de Deus, sai daqui. Doutora, e aí eu... Não, porque a orientação é que elas venham de uma forma delicada. Só que a hora que elas chegam com o papel, eu leio em voz alta. Não, eu leio. Eu falo, olha, ela tá me mandando, pelo amor de Deus, sair daqui, eu vou precisar sair. Então, assim, aí elas falam, doutora, mas a senhora falou pra a senhora entrar, a gente entrar, escrever devagarinho. A paciente do sala do lado tá com muita pressa e tá brava. Aí eu falo, a paciente do lado tá brava, aí tá com pressa. Querida, por favor, eu leio foi tudo muito pra bom ela. estar com você. Então, aqui Tô é indo. vida real mesmo. O paciente, ele sabe o que tá acontecendo comigo. E se eu tô muito atrasada, eu vou e falo, olha, quer fazer um semi-slim? Eu preciso meia hora pra conseguir te ver. Vai, eu vou te dar o semi-slim. Então ele ganha uma meia hora no aparelho, ele vai lavar o cabelo. Ó sua mãe. Tá ali, tá esperando, tadinha. Minha mãe já deve ter tomado sopa. Então, assim, a gente cuida do paciente mesmo hoje aqui, para que ele chegou com fome, veio direto do trabalho. Você tem sopa, você tem bolo, você tem café, você tem cappuccino, você tem água. Você tem que ter uma Gente, coisa é que te outro acolha. nível. Você nem imagina o quanto a gente já comeu. Gente, fala sério, imagina você
tá lá investindo na sua beleza, na sua saúde. Aí você chega num lugar que você é tratado pior do que, sei lá. Péssimo. Gente, é horrível. Você fala, eu não volto mais nessa mulher. Exatamente. Eu vim aqui pra sair com a minha autoestima boa, vim aqui pra fazer um tratamento corporal capilar, enfim, e eu tô saindo com a minha tristeza embutida dentro do peito porque eu não consegui aliviar isso dentro do médico. Ô, Vini, e eu tive uma experiência agora, vocês que são dessa idade mais tecnológica, eu fui comprar um iPhone, né? Fui trocar meu iPhone em Nova York o mês passado, e eu cheguei na Apple e eu descobri que eu tinha que marcar um horário Agora é pra assim. comprar um iPhone. Então, assim, você marca um horário pra gastar dinheiro lá. Aí eu falei, mas, moça, me diz uma coisa, assim, eu só quero comprar. Eu não quero uma Pega o consulta. dinheiro. Aí ele, não, é isso assim mesmo. Então você marca um horário e daí você vem pra comprar. Daí o que aconteceu? Marquei o horário, a gente saiu da loja, eu voltei dali 40 minutos, que era o meu appointment, né, minha consulta. Cheguei, fiquei na fila, mais uns 20 minutos. Aí chegou a minha vez, né, da fila. Ele falou assim, agora é só esperar naquela mesa ali que alguém vai te achar. Eu fiquei 40 minutos naquela mesa. Mentira. E ninguém Dentro vinha. da Apple? Steve Dentro Jobs da Apple- chora nesse momento. Não, dentro da Apple, da Nova York, ali, não, da então, Madison Da Square. Five Avenue. a da Quinta Avenida, que é 24 horas. Ela não fecha, aquela A Apple. loja da Apple. A loja da Apple, essa é a loja. Aí eu fui lá para um cara e falei assim, olha, alguma coisa aconteceu. Porque assim, eu já vim, eu já marquei o horário, eu já fiquei na fila e agora eu tô há 40 minutos. Sabe o que o cara me respondeu? O que é? Aqui é que nem no médico, a gente não tem como prever. Mentira. Vocês estão mal falados. Eu olhei pra ele e falei, você não faz ideia do que tá me doendo ouvir isso, porque eu sou médica. Aí eu saí e falei, Fernando, vamos embora, porque aqui é o SUS. Não vai dar. Eu falei, a gente não vai ser atendido. Sorry, mas assim, não vai rolar. Não passou nem na Aí triagem o cara direito. viu, assim, tipo, um outro cara viu esse mal-estar, não sei o quê, eu pegando minhas coisas, eu falei, vamos embora, dane-se o iPhone, eu vou comprar em outro lugar. Lógico. Aí, em outra loja, provavelmente. Daí um cara veio e falou assim, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, tá. O meu médico não vem me atender. Como assim, seu médico, minha senhora? Eu falei, não, esse cara falou... Eu criei a confusão da vida. E aí veio um cara, e na verdade, assim, é surreal. Mas assim, você vê, o médico tem essa fama de atraso, de duro. te tratar mal, de te dar uma notícia ruim. E o dermatologista não é pra isso. O dermato até dá notícia ruim. Eu tive uma vez uma Você jornalista... está ficando careca. Não, eu tive uma jornalista que, minoxidil, assim, gente, ela minoxidil me tá aí pra procurou, ela veio, e aí, assim, a gente fez um diagnóstico nela de um melanoma, e eu não tive coragem de ligar pra ela e contar que ela tava com melanoma. Eu peguei o meu carro, ela morava em São Paulo, eu fui até a casa dela e falei, eu posso subir um minutinho conversar com você? Porque eu falei, eu não vou ligar pra essa pessoa e falar, vem até Santo André, que eu tenho uma notícia ruim. Ela ia morrer no caminho. Então eu fui e contei. Então, algumas Legal. coisas a gente nunca mais esquece, né? Até hoje eu encontro essa pessoa e assim, tipo, ela fala pra mim, ela fala, meu, é surreal, porque nunca mais eu vi isso acontecer. Então, alguns médicos, eu acho que entenderam, se colocaram aí nessa cadeira e falaram assim, deixa eu tentar ver como é que eu gostaria de ser tratado. Então, você sai daqui do meu consultório, quando eu vou te prescrever uma coisa, você sai com manhã, noite, a ordem, como é que você usa, como é que é o seu pós, você tem uma folha, você tem um termo. Eu juro, é uma árvore. Que Eu quero ver. Que os ecologistas não me, né, não me escutem, mas assim, é sério. A gente tem que orientar o paciente direito. O paciente tem o direito de saber que ele vai arder, que ele vai queimar, que ele tem que massagear, que pode fazer bolinha, que pode incomodar, que não pode tomar sol. Tudo isso faz parte do que você me pagou pra eu fazer. E outra coisa, quando eu entrei pra fazer especialização em marketing de luxo, porque agora não é mais marketing de luxo, é marketing de luxo contemporâneo. Porque o luxo mudou. Antigamente, o que era o luxo? Você ir lá na loja da Dior, da Louis Vuitton, comprar uma bolsa, sair com a sua bolsinha feliz. Isso era luxo. Você ir pra um hotel, 5 estrelas. Hoje não. A denominação de luxo entra muito na questão de bem-estar. De você estar bem, de você estar sendo proporcionado dentro da tua vida momentos e tranquilidades que não vão fazer você perder os cabelos. Caso perca os cabelos, tá aí minoxidil e transplante capilar e várias coisinhas que a gente pode colocar no meio. Mas hoje o luxo não é mais isso. Então, experiência pro paciente, experiência ao seu cliente é algo que todo médico hoje tem que saber.
É. Todo médico. Apple tá no luxo antigo, hein? Pessoal da Apple. Ó, fica a Assiste dica aí. aí. Toma É. Toma nota aí. Mas a Apple, eu acho que assim, Exato. a gente tem o lado crítico, né? Que é essa. Eu tive o azar tal. Mas por outro lado, você também antigamente você chegava e você ficava desesperado procurando alguém que tivesse boa vontade para te atender. Então, eles tiveram uma ideia boa. O que eles não estão vendo A é que assim, os execução. funcionários não estão agindo de acordo. sim. Porque o que acontece é que assim, é óbvio, eu cheguei lá. Aí eu só queria realmente aquilo. Mas eu podia querer andar a loja inteira e aquele cara era meu. Porque eu marquei uma hora com ele. Então, se eu falasse assim, então agora me explica aí sobre o WhatsApp. Ele tá ali pra mim. Sim. Sabe o Então- que eu acho importante? E assim, lógico que a minha experiência com pacientes é muito diferente da de vocês, principalmente porque até agora minha principal linha de atuação tem sido no SUS e, enfim, nas diversas facetas que ele tem ali, principalmente lá na Santa Casa, né? E o que eu acho interessante sempre com os pacientes é que assim que começa a consulta, você tem que alinhar as expectativas que ele tem com o que você é capaz de entregar. E lógico que lá, às vezes, as questões que vêm são muito diferentes das questões que um paciente no consultório te trazem. É. Mas é sempre importante, logo no começo, você tentar delimitar, entender o que o paciente quer e entender também que nós, como profissionais da saúde, temos nossas limitações, sejam técnicas ou até operacionais, né? Mas tem uma coisa que eu acho que rompe qualquer barreira. É quando você não sabe o que fazer com o paciente. Conta pra ele que você não sabe o que fazer. Exato. Você fala pra ele, eu não sei cuidar de você, mas eu vou te ajudar a achar quem saiba. Porque se você é transparente com o paciente, ele nunca vai falar assim, aquele médico me enganou. Aquele médico me vendeu uma coisa que não era boa. Então, assim, a transparência, isso em qualquer momento. Eu tenho um filho médico que está no R2 de oftalmologia e eu tenho uma filha no 5º ano de medicina que vai fazer dermato. Não, a família toda virou... Todo mundo é médico na minha pai, família. Pai médico, né? Seu Meu pai foi é médico, minha mãe não é médica, mas é a que mais receita da casa inteira. Vocês não sabem, a gente chega em casa, ela tá assim pras amigas, você não está com labirintite. Não Parece tome- minha mãe. Não tome esse remédio. Pode jogar fora isso. Deixou- Anota aí o que eu vou te prescrever. Eu falo, Deixou o mãe. carimbinho de alguém da família, Ah, sua mãe deve tá ter. carimbando. E ela trabalha com câncer infantil. Assim, Olha. Interessante. eu tive 3 filhos. O meu filho do meio morreu do coração. No ano que o meu filho do meio morreu do coração, ele era neném, bebezinho. E a minha mãe teve câncer de mama. Nossa. Então, no mesmo ano, e a minha mãe falou, eu entendi já, isso faz 27 anos que aconteceu. Ela falou, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Eu vou trabalhar com câncer infantil. Então, desde então, tudo que você vê de câncer infantil, Mac Dia Feliz, AVC seco, Ela tá por dentro. é ela que comanda. Não é que ela tá por Linda. dentro. Total. É sempre ela. E ela tem 86 anos. Não parece. Quando tá vendo? A Gente, clínica tá tá... doido. Você viu quando ela saiu? Nossa senhora, Queridos, luz. tenham alguém. Ó, aqui temos vários dermatos que vão cuidar bem da nosso rostinho. Ela tem Nossa. 86 anos, a cabeça Não dela parece. é ótima. Hoje Nossa, eu batendo tava bola ali. aplicando o aparelho nela. E ela assim, ai filho, eu tô com uma pinta na perna, eu tô achando que ela vai esperar eu acabar de aplicar o aparelho. Não, ela, da maca, ela já levantou a perna. o Na pé sua veio. cara. Eu falei, mãe, você vai dar com o pé na minha cabeça. Ela falou, ai, eu sou muito Ela é flexível flexível. mesmo. É muito Flexível. fofa. Fantástico. Então, Não, isso que legal. tudo é para mostrar que, assim, eu ensino isso para os meus filhos. Não tem problema em não saber. Você só não pode mentir para o paciente. Porque Com se certeza. você mentir uma vez, você vai mentir para sempre. Gente, Você vai expectativa. acomodar. Expectativa. Mais Você um. tá lidando com uma vida. É. Você tá lidando, às vezes, aquela pessoa. É muito legal, doutora, quando a gente fala de cabelo. É. Eu não entendia a importância de um cabelo, porque eu sou cabeludo. Eu nunca inclusive, diversas vezes entrei em consultório, as recepcionistas, você já fez transplante capilar? Eu falava, não, meu amor, é verdadeiro aqui, eu nunca fiz. E eu lidava muito com minoxidil. Veio a febre na pandemia de minoxidil. As pessoas ligavam lá na farmácia, pelo amor de Deus, se vocês não trouxerem meu minoxidil hoje, eu vou morrer. Eu vou ficar muito bravo. Vai acontecer algo que eu não sei o que é. E eu comecei a pensar, eu falava assim, gente, será que isso é tão importante? Minoxidil, cabelo, a mulher quer que cresça cabelo. E depois eu fui entender.
Gente, é autoestima. Sim. A pessoa já tá lá enclausurada, perdendo o cabelo, porque às vezes contraíram Covid. Um dos, infelizmente, das causas, cai muito cabelo, né? Quando você... Cai muito cabelo. A gente quase morreu de tanto tratar cabelo aqui Gente, ano passado. você lida muito com a autoestima. As É. pessoas estavam loucas atrás do seu minoxidil. Aí eu fui entender e me botar no lugar daquela pessoa. Cabelo é algo que mexe muito com a tua parte visual. Mesma coisa hoje, quando a gente lida com um preenchimento, um botox. Então, não menospreze aquele problema do seu paciente. Jamais. Você tá lidando com expectativa. Não, que demais, assim. E acho que eu aproveito todos esses ensinamentos pra gente encerrar aqui o episódio. Não sei se vocês, meninos, têm mais alguma coisa Não, pra acho pontuar. que assim, foi uma aula, foi Pra sensacional. variar, né? mais Foi uma aula. É impossível aula. não terminar o Eu queria- episódio não, falando, não, foi uma Mas aula. antes de terminar, Vamos cobrar. eu queria pedir uma mensagem. Você, doutora Adriana, por tudo que você viveu nessa evolução gigante da dermatologia, como que você vê aí o futuro? Como que você vê aí uma mensagem final aí pro pessoal aí? Eu acho que assim, essa geração que está chegando na medicina, ela é uma geração mimada, né? E eu posso dizer isso porque eu tenho 2 filhos que estão chegando na medicina e a gente realmente mimou realmente os nossos filhos. Então, eu acho e me preocupo que eles não tenham a humildade que a gente teve para ouvir um chefe, para dar um plantão, para trabalhar em 8 empregos como eu tive, e eles queiram só chegar e falar, não, eu quero fazer isso. E, infelizmente, a geração mais nova é um pouco imediatista, né? É um pouco, não, eu não gosto de fazer isso, eu não faço e pronto. Especialização na lata ali. E é isso às vezes, você fecha uma porta. Então, você deixa de construir ou de aprender uma coisa que pode ser útil lá na frente. Então, sempre abram as portas, sempre aprendam, nunca digam não para o conhecimento. Não deixem de ler, não façam como eu fiz. Eu voltei agora para o Clube do Livro, do Karnal e da Prioli, gente. Ah, lógico, tá super famoso. Voltei, porque eu falei, gente, eu preciso voltar a resgatar isso. Então, não deixem de ler, não deixem de estudar, porque, infelizmente, é uma geração que tende a se acomodar e não pode. Perfeito. Nossa, Não, fechou agora. e além disso, doutora, obrigado por ter aceitado o nosso vocês são muito convite. queridos, eu adorei, real. Vini também, muito obrigado, meu irmão. E assim, vou contar, né? Ele falou assim, não, a gente já leva um vinho, espumante. Eu falei, pelo amor de Deus, Vamos nos embebedar. não faz isso comigo. Imagina. Não faz isso comigo, porque assim, eu não sabia se eu ia ter que ainda atender depois. Imagina. Eu achei que ainda eu ia continuar atendendo. Então, assim, adorei. Já tô arrependida de você não ter trazido o vinho. A gente já Não, mas a podia, gente tá? marca uma próxima. Bora. Eu vim já pensando nisso, eu falei, ela vai levantar a bola, vai falar que eu esqueci o vinho, porque realmente foi uma correria. Eu imaginei que eu que ia atrasar, ainda bem que o Vini que atrasou. Mas eu. Vini que E aí. Ó, o backstage tá aqui, gente. O backstage vai Foi a Giovana. Vamos botar a culpa nela. E aí. Tava de plantão, E aí, enfim, eu só aproveito aqui também porque tô devendo, então, olhando aqui pra câmera, eu quero mandar um salve pro pessoal da Infectologia da Santa Casa, porque agora que a gente tá ficando cada vez mais popular, a galera tá, ó, mas não esquece da gente não, Exato, então fica aqui meu salve pro pessoal da Infect, foi muito bom estar com vocês durante esse mês e pra você aí que tá aqui nos escutando até agora, agradeço demais sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!